Já em casa, quando começou a se preparar para fazer a comida, Tsukasa é surpreendida com uma visita inesperada. Se trata de Chitose, que logo já começa a falar que ficou procurando a garota por um bom tempo e que não pensou que a encontraria em um lugar tão inferior ao que ela merece. No entanto, Tsukasa nem espera que Chitose termine de dar a sua opinião e já bate a porta, demonstrando que não se importa com o que a loirinha tem a dizer. Mas Chitose insiste que elas precisam conversar em meio aos seus gritos para que Tsukasa abra a porta. Chitose deixa escapar que está ali para buscá-la, pois a sua avó está muito preocupada. Contudo, a resposta de Tsukasa é que ela não pode voltar, pois caso fique por perto, a garota poderá causar problemas para uma tal pessoa chamada Tokiko. E como a garota já espera que Tokiko tenha passado seu novo endereço para Chitose, ela pede para a loirinha enviar um recado avisando que ela já está casada e irá os visitar no tempo certo. Essa novidade deixa Chitose abalada e mais tarde, o protagonista a encontra chorando na escada que leva à residência. Como Nasa é um bom garoto, logo ele presta apoio para Chitose. Dessa forma, a garota explica que está ali por ter uma pessoa muito importante que recentemente fugiu de casa. Chitose explica que essa pessoa é como se fosse uma borboleta com asas de vidro. Ela é muito frágil e qualquer desvio de olhar a pessoa irá fugir tentando voltar para a lua. Agora mais calma, Chitose agradece pelo apoio. Já que Nasa comentou que estava procurando um lugar para fazer um pedido de casamento, ela indica uma colina que há nessa cidade. De repente, a conversa dos dois é interrompida quando Tsukasa aparece, e agora a doce Chitose se transforma em uma menina cheia de raiva ao descobrir que o protagonista é o marido de Tsukasa. Em pouco tempo, de forma inesperada, o garoto acalma o fogo de Chitose, agindo de forma educada, pois a sua amada lhe explica que essa garota nervosa faz parte da antiga família que ela pertencia. Mas dura bem pouco e em seguida Chitose faz um sinal que em poucos segundos faz um carro aparecer. O nosso querido protagonista é amarrado e colocado para dentro, enquanto a loira nervosa avisa Tsukasa que ela sabe onde o encontrar e demonstra mais uma vez ser totalmente contra este casamento. Já dentro do veículo, Chitose questiona Nasa como que alguém como ele convenceu Tsukasa a casar consigo. E o protagonista fala de forma bem séria que deve ser por ele ser uma delícia. Agora, mais uma vez, a loira fica fora de si. Assim que Chitose chega em casa, ela já coloca seu plano em ação, que é fazer um escândalo. A garota pensa que se usar as suas fiéis empregadas para tirarem fotos que comprometam Nasa, Tsukasa vai achar que ele é um mulherengo e irá o largar. Bom, continuando, logo conhecemos Charlotte e Aurora. Assim que Charlotte descobre do plano de Chitose, a garota logo começa a executá-lo, já que será fácil, pois ela achou o protagonista uma graça. Deste modo, Charlotte começa a tirar o que está usando, quando é surpreendida com Chitose a impedindo de continuar. A loira explica que não quer que de fato aconteça algo entre Charlotte e Nasa, é apenas um teatro para que Tsukasa acredite e o largue. No entanto, enquanto explicava para as meninas o que fazer, Chitose não percebeu que Nasa havia fugido da sala em que estavam. Passando para o protagonista, a casa é realmente muito grande, com muitos cômodos. Nasa precisava logo achar um esconderijo, dessa forma ele entrou na porta que estava mais perto de si e lá o garoto ficou surpreso quando percebeu que aquele cômodo cheirava ao mesmo aroma que a sua esposa. Mas não para por aí, no local também é uma pedra lunar, algo muito difícil para qualquer pessoa comum conseguir, e isso desperta uma curiosidade no protagonista. Enquanto pensa na raridade que está em sua frente, Charlotte aparece com uma espada e fala que como há muitas coisas importantes que não devem ser reveladas no cômodo, agora ela terá que acabar com Nasa. No entanto, logo atrás dela, Aurora e Chitose chegam e pedem para Charlotte parar com a bagunça antes que quebre algo importante. Infelizmente, não foi a tempo suficiente, pois enquanto falavam, a estrutura que guardava a pedra lunar foi danificada. Para que a pedra se mantivesse do mesmo jeito de quando foi resgatada, ela era mantida em uma estrutura fechada que tinha apenas a entrada de nitrogênio, e agora que está exposta, o protagonista corre para tentar consertar os estragos. Enquanto faz isso, Chitose comenta que a pedra é sim verdadeira e que foi a sua avó que fez o impossível para consegui-la, pois queria de alguma forma confortar Tsukasa. Como isso não faz muito sentido para o protagonista, ele pede para Chitose explicar um pouco mais, e nessa hora a garota percebe que o garoto não sabe a origem de Tsukasa. A cena corta e vemos quando Chitose foi salva por Tsukasa quando ela era pequena. A garota estava em perigo, prestes a cair de um penhasco, quando Tsukasa apareceu e se arriscou apenas para ajudar. Desde então que Chitose decidiu que iria dedicar a sua vida a servir Tsukasa.
Tsukasa. Agora, voltando à atualidade, Chitose fica furiosa, pois como alguém que nem sabe o passado de sua esposa poderá fazer o desejo dela. Chitose até fala que o melhor é ela se casar com Tsukasa, no entanto, logo Charlotte tenta acalmá-la e a lembra que agora elas têm uma pequena dívida com Nasa, já que ele consertou a estrutura que guardava a pedra lunar. Em seguida, Charlotte abraça o protagonista colocando o rosto dele no meio de seus balões, e nessa hora a Aurora é bem rápida para tirar algumas fotos comprometedoras, assim como Chitose havia planejado. Depois, a Aurora vai ao computador e usando Photoshop ela coloca Nasa em uma situação que nunca chegou nem perto de acontecer. Nesse momento, Tsukasa chega no cômodo e todos ficam com medo da garota, principalmente o protagonista, que tenta se explicar a todo custo. Mas Tsukasa sabe o que Chitose é capaz de fazer para que ela se separe, então usando a mentira ao seu favor, ela diz que irá conversar com Nasa em outro cômodo e nessa hora eles aproveitam para fugir. A passagem que o casal usou na casa levava até uma igreja no alto de uma colina. Tsukasa explica que a mansão foi criada em uma época que rotas de fugas eram necessárias e como ela acha o lugar muito bonito, a garota queria mostrá-lo para o protagonista. Aproveitando a situação, Nasa acha que este é o lugar perfeito para o pedido de casamento, então assim que o faz, o garoto termina beijando a sua amada. Na próxima cena, vemos Tsukasa horrorizada ao saber que em seu novo lar não há uma televisão. Dessa forma, ela não vai poder ver seu programa favorito, que se trata de tubarões voando no céu e lutando no espaço. Para acrescentar na sua surpresa, ela descobre que Nasa não conhece muitos filmes, nem os mais famosos como Exterminador do Futuro, Star Wars, entre outros. Sendo assim, Tsukasa começa a introduzir seu amado nesse enorme universo de ficção e mais tarde eles acabam indo até uma loja para enfim comprar uma TV. Na próxima cena, vemos Nasa na casa de banhos. Ele está contando para Kaname sobre como foi o seu pedido de casamento oficial. Mas a garota questiona em relação à aliança e fica furiosa quando o protagonista diz não saber se a sua esposa gostaria de uma. Agora, Kaname passa algumas dicas para Nasa, que às vezes as mulheres gostam de ser surpreendidas por seus companheiros. Mesmo quando falam coisas como eu não gostaria de viajar no meu aniversário, o que ela quis dizer com essa frase pode significar muitas coisas, até como eu gostaria que você me desse uma viagem surpresa. O protagonista guarda essas palavras e já começa a pensar em qual tipo de aliança ele deveria dar para sua esposa. No caminho de volta para casa, eles decidiram desviar um pouco da rota e acabaram ficando um pouco em um parque. Acabou rolando mais um beijo entre o nosso jovem casal e nesse momento descobrimos que Charlotte e Aurora estão seguindo eles para passarem informações para Chitose. À noite, depois do trabalho, o protagonista chega em casa e se sente muito feliz ao ser recepcionado por sua linda esposa em um jantar delicioso. Ele aproveita a ocasião para comentar sobre eles usarem uma aliança de casamento, no entanto, por saber o valor de um diamante, Tsukasa responde que não acha necessário. Mas já que Nasa insiste tanto na ideia, no dia seguinte eles vão em algumas lojas dar uma olhada nas joias. Tsukasa o leva em uma que os diamantes são os mais caros da cidade, pensando que assim o protagonista desistiria da ideia. Contudo, ao perceber que ele realmente estava disposto a comprar algo com este valor absurdo, a garota o arrasta para fora do local. Agora, sentados em um banco, Nasa explica para sua amada que queria muito uma aliança para que assim ela não se sentisse solitária enquanto estivesse sozinha. E agora, Tsukasa entendeu que era mais uma preocupação de seu marido. Dessa forma, o casal passou a procurar um par que fosse mais barato e no fim do dia ficaram felizes com o que compraram. À noite, Tsukasa mais uma vez dormiu de seu jeito único. Ela acordou para beber água de madrugada e depois fez algo diferente. Em vez de roubar a coberta de seu marido, a garota deitou com ele na cama. Dessa forma, Nasa a abraçou e depois de sem querer apertar uma parte muito macia, Tsukasa se virou e deu alguns beijos em seu marido. No entanto, logo depois ela rolou de volta para o seu futon e no dia seguinte vemos que Nasa não dormiu muito bem, pois ficou pensando no avanço que eles tiveram no relacionamento. Em consequência disso, o protagonista decidiu que eles deveriam se mudar para uma casa maior, assim poderiam fazer mais coisas juntos, como dormir na mesma cama ou de repente até um banho. De qualquer forma, primeiro Nasa teve que convencer Tsukasa e depois contar para seus pais sobre a novidade do casamento, já que até agora o garoto não tinha tocado no assunto. Então Nasa liga para sua mãe e no dia seguinte, consequentemente, a mulher mandou algumas mensagens para seu filho deduzindo que ele avisou sobre o casamento para pedir que eles fossem seu fiador para uma casa maior. A mãe do protagonista não se opõe à união do casal, mas pede para que eles os
visitem para conhecerem melhor Tsukasa. E como vai ser uma longa viagem, sua esposa pede uma câmera de presente, assim eles poderão registrar todos os momentos de seu dia a dia, além do passeio atípico. Passando para Chitose, no momento que a garota ficou sabendo sobre a viagem do casal, ela não pensou nem duas vezes e decidiu que iria atrás do ônibus seguindo com as suas empregadas. Ela está disposta a estragar esse passeio que será como uma lua de mel dos dois, e o seu objetivo de alguma forma será mostrar que eles deveriam se divorciar. O que vocês acharam destes episódios? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curta e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!